Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo. Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Glória a Deus por isso, né? Com Cristo no coração, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amados irmãos, vamos falar com Deus. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, unge-nos com o teu amor, com a tua misericórdia, já que nos deste, Senhor, mais um dia de existência, mais um dia de vida. Precisamos da tua companhia, da tua ajuda, da tua proteção, da tua guarda. E que não se afaste de nenhum de nós que despertamos teus servos, o Espírito Santo de Deus. Que Ele continue nos acompanhando, nos ajudando nas decisões do dia a dia, nos livrando e afastando, expulsando de cada um de nós o mal que porventura se aproximar de nós. Dá-nos a tua paz, saúde, como já te pedimos, ó Deus. Honra-nos pelo teu amor, pela tua misericórdia, fazendo-nos sempre constante e irrepreensíveis diante da tua face. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos nos princípios das dores. O Senhor Jesus nos orientou, nos ajudou e nos diz tudo o que irá acontecer e o que vem já acontecendo, né? O que vem acontecendo e o que irá acontecer, Deus já nos avisou há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus nos prometeu, eis que cedo vem. Está em Apocalipse 22:12. Surgiram agora todos os tipos de sinais do seu retorno e muitos irmãos e irmãs tiveram premonições de que o dia do Senhor está próximo. O Senhor Jesus está bem próximo da sua volta definitiva para apanhar a sua noiva, a igreja. E é preciso que nós estejamos preparados para sermos arrebatados. E o que podemos fazer para acolhê-lo? Vamos discutir isso, vamos pensar, vamos meditar um pouco, vamos explorar as profecias descritas na Bíblia para nós termos a certeza de que está bem próxima a vinda da igreja. Observe a briga entre os católicos. O Papa com várias variações do catolicismo, dos líderes católicos. Já houve no passado, pela falta do cumprimento da palavra, da Bíblia, que eles têm na mão. Você chega numa livraria católica, está lá a Bíblia católica, com as mesmas palavras de sempre. Não vos curveis, não adoreis, não vos prostreis diante de imagem e escultura do que tem em cima. Em cima de onde? Onde é que está esse? É no céu. Está lá em cima, no céu. Nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, nem embaixo da terra que estão abaixo das águas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te visito de dia e de noite, que estou contigo todos os minutos da tua vida, se estiver em comunhão comigo. Senão ele não estará. A sua palavra é sim, sim, não, não, e não tem para onde fugir. Está aí, terremotos, fome, misérias, aqui no Brasil, Minas. Oremos a Deus, supliquemos a Deus para que não venha acontecer aqui em Pernambuco como aconteceu no passado. Nós não estamos livres disso, apesar de estarmos salvos, apesar de sermos cristãos. A catástrofe quando vem para todos. São provações, prova de fé. O Senhor Jesus também foi provado lá no deserto. Foi tentado por todos os meios. E nós também temos
que suportar essa tentação. Em Mateus 24, 6 e 8 diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Nós estamos vendo aí guerras sobre guerras. São várias guerras que eclodiram nesses últimos anos. Irei citar algumas delas. Não vos perturbeis, todas estas coisas são os princípios das dores, meus amados irmãos, meus amados amigos. Você que tem um amigo, você que tem um parente ainda que segue uma outra religião anticristã, porque essa religião é anticristã, ela não prega o que Cristo manda que nós preguemos, ela não vive aquilo que Deus manda que nós vivamos. Várias guerras eclodiram nos últimos anos, eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina, pestes, incêndios, inundações, terremotos, maremotos, também vistos em várias partes por todo o mundo. É preciso que você entenda que o Senhor Jesus está nos preparando espiritualmente para que nós possamos sobreviver a todas estas calamidades e testemunharmos do seu nome, testificarmos que nós somos luz da terra, sal da terra e luz neste mundo. Entre essas calamidades todas, destaca-se agora o coronavírus, que eclodiu em Wuhan, na China, em 2019, e desde então se espalhou pelo mundo, também com a cooperação dos líderes que permitiram as aglomerações através dos carnavais, das festas mundanas. É preciso que você abra os seus olhos para ver o cumprimento das profecias. Está aí. É só pensar, parar um pouco, deixa o mundo de lado e olha para Deus. Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhoto assolou a África Oriental, a Indonésia sofreu um enchente enorme, não é? A Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em todo o século. Ocorreram terremotos em Alasca, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que as profecias estão se cumprindo para que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. E você, nós somos a igreja. Devemos estar preparados e não estarmos como aquelas 5 loucas das virgens, que o Senhor veio buscar a sua igreja e elas não estavam preparadas, porque o seu azeite, a sua fé, a sua confiança, a sua certeza já não mais existia. É preciso acreditar e confiar e viver dentro da palavra de Deus. Vou citar para os irmãos muitos versículos que falam da palavra de Deus sobre o fim deste mundo, que está bem próximo. E haverá uma nova terra, um novo céu. Não haverá um novo Deus, o Deus é o mesmo. Só que estes outros deuses que são pregados por aí, como santificam a mãe de Jesus, ela merece respeito, ela merece toda admiração, todo zelo, toda atenção, mas não santificação, não adoração, adoração só a Deus verdadeiro, que é na pessoa de Jesus Cristo, orientado em nossos dias pelo Espírito Santo. O universo, no sentido mais abrangente, é o mundo, aparece como uma
como um conjunto de todas as coisas criadas por Deus, a Terra, os demais planetas e astros, estrelas. Está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Por que é que quando nós falamos, orientando, esclarecendo a você que não lê a Bíblia, citamos os versículos? É para que você vá na Bíblia católica e veja que os cristãos, crente não, porque você também é crente, você crê em Maria, você crê na imagem, você crê no Papa. Nós dizemos, não creia em nada a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É o único que tem poder entre o céu e a terra para salvar. A ordem desse sistema está caído. O comunismo está querendo dominar o mundo. Oremos pelo Brasil, oremos pelo nosso presidente, oremos pelas nossas Forças Armadas, para que nenhum líder seja dessa ideologia anticristã. Porque se assim acontecer, será a perdição do nosso país. Oremos pelo nosso presidente, oremos pelo nosso país. Como disse, a ordem desse sistema está caída. Nesses sistemas encontram-se princípios e valores que se opõem a Deus e à sua vontade e à sua santidade. O padrão do mundo em rebelião como seu Criador são motivados pelo pecado, inimizade dos homens e pela influência de Satanás. Está em João, capítulo 15, 18 e 19. A Bíblia nos avisa, amigos. A Bíblia nos chama a atenção e eu chamo a sua atenção para ler a Bíblia. Não acredita no que eu estou dizendo. João 15, versículo 18. Leia a Bíblia católica. Não leia a Bíblia cristã. Você não é católico? Leia a Bíblia católica. E você vai deixar de ser católico, você vai ser cristão, você vai se entregar a Cristo. Você vai viver no poder, na orientação, na ajuda, na proteção do Espírito Santo de Deus. Os descrentes, ímpios, que são os senhores, não é? São maus. São maus. Ah, você pratica caridade, você sempre ajuda. Isso não vai lhe salvar. O que vai lhe salvar é a fé na aceitação do Filho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isaías 13:11 nos afirma, não é? Fazendo a vontade do príncipe deste mundo, e é isto que vocês fazem. São festas bacanais. Esta semana vi no YouTube padres e freiras dançando forró. Parecia até uma gafieira de bairro, daquela da pior qualidade. Um bacanal. Estava aí no YouTube. Se você não viu, procure ver. Troço impressionante. Em João 17,15 diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A palavra Jesus suplicando a Deus. Ele quer que nós permaneçamos vivos, pregando, vivendo este evangelho em santidade e paz. Em Mateus 5, 13 e 14, ele diz, vós são o sal da terra, mas se o sal perder o seu valor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, se não houver luz. Você é luz, você é sal, meu irmão, aqui na terra. Você não pode vacilar a sua fé. Este Deus poderoso está te chamando a atenção. Em João 17,15 ele nos diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Esta é a palavra de Jesus Cristo, suplicando a Deus mais uma vez por cada um de nós. Em Tiago, ele diz, adúlteros não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo? Faze-te inimigo de Deus.
Leia na Bíblia Católica. Não leia a Bíblia cristã, não. Leia a Bíblia Católica. Isso aqui é escrito na Bíblia Católica. Isaías ainda 13:11 diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Esses ladrões políticos, esses ladrões empresários, irão pagar diante de Deus pela fome daquele que está aqui no submundo da fome, da miséria, da insegurança, sem ter o seu alimento. Crianças passando fome por causa da roubalheira, da bandidagem, eles irão pagar diante de Deus. Talvez você esteja dizendo, mas também tem pastores, nós não escondemos isso. Tem cristãos também. Mas não se preocupe com eles. Se preocupe com você. Eu quero ir para o céu. Eu estou no caminho. Mas luto diariamente para que este caminho eu não perca, eu não me desvie, para chegar até a presença desse grandioso e valoroso Deus. É preciso acreditar, é confiar e seguir. Pois em Mateus 16:26 ele diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada. A única coisa que você pode dar em troca da sua alma é entregá-la a Deus, porque você trocou a morte pela vida, porque você saiu das trevas para a luz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Leia a Bíblia Católica. Alguns até põem palavras difíceis de entender. Procure um dicionário. Procure uma pessoa que tenha um nível de conhecimento da palavra maior para que lhe dê uma explicação correta do que Deus quer que você saiba. Em Mateus 18:7, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair do pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Estes pregadores enganosos de um evangelho anátema, de um evangelho paralelo, de um evangelho mentiroso, eles irão pagar o preço da perdição, da morte eterna. Não sigais-os, porque se assim o fizeres, estarás morto eternamente. Serás mais um dos mortos-vivos, se imaginando salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Em Marcos 16:15, disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por isso é que eles querem que nós não preguemos, querem nos calar de toda maneira. Existem vários projetos apresentados pela oposição para que o povo de Deus se cale, para que as igrejas não abram, para que o testemunho não seja dado, para que o evangelho não seja pregado. Existem muitos projetos, só que pela obra santa do Espírito Santo de Deus tem operado, e esses projetos ainda não foram aprovados. Mas é possível que, se você votar em comunistas, isso tudo venha. O que não será novidade, porque o Senhor Jesus está anunciando que virão dias negros. E a grande tribulação está diante de nós. Resta-nos nos livrarmos dela, porque a palavra diz que todo aquele que é salvo não morrerá e não participará desta grande tribulação, porque o Senhor virá buscar a sua igreja e os salvos serão arrebatados. Só aqueles que infiéis ficarão para enfrentar a grande
tribulação. Em João 1, 9, 10 diz: está chegando o mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Todos os homens. Aquele a que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, não o aceitou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia a Bíblia católica, você que é católico. Se não entender, como disse antes, há muitas palavras difíceis de entendimento por falta de uso. E é assim que eles usam. Antigamente eles queimavam a Bíblia. Não deixava que ninguém lesse. As missas eram feitas em latim para que ninguém entendesse. Ainda hoje você não entende. Quando eles citam um versículo, a mensagem é totalmente oposta àquilo que o Senhor Jesus determinou. É preciso conhecer por si próprio, pelo seu próprio interesse, por sua própria visão de julgamento, de conhecimento. Em João 3,19 diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram má e escondem. São segredos terríveis, horríveis, imagináveis, que estão ocultos através daquelas grandes paredes das grandes igrejas. A posse, pela força, pelo poder dos lugares onde Cristo esteve, dos lugares onde os apóstolos pregaram, dos lugares onde houve milagres. Há sempre uma igreja, e não é uma igreja cristã, é uma igreja católica. Por quê? Porque eles sempre foram poder, eles sempre determinaram, sempre fizeram o que queriam, a favor ou contra o povo. Em João 15, 18 e 19 diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se você pertencesse ao mundo, eles o amariam, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Vejam no carnaval o que é que fizeram. Satanás puxando Jesus Cristo pelo pescoço. Algum cristão entrou com ação contra eles? Não, porque existe um juiz que irá julgá-los. E alguns deles já estão pagando com a morte. Só que a imprensa não divulga. A imprensa não divulga. A imprensa oculta a verdade sobre o poder de Deus. Abra os teus olhos, católicos, espíritas, budistas, seja que doutrina você segue. Só há um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder. Nenhum deles criou nada. Tudo foi criado pelo Deus que nós pregamos, pelo Deus nascido numa manjedoura, pelo Deus que viveu para que nós tivéssemos vida e vida eterna, e para que nós tenhamos a certeza que nós somos luz neste mundo de trevas. Em João 17, 25, 26, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus está em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando ele faleceu, tudo está consumado, subiu ao céu, desceu ao inferno, apresentou-se a todos os seus. Estarei convosco todos os dias da tua vida, todas as horas, depende de cada um de nós. Se você é um cristão verdadeiro, fiel,
Ele está no seu coração, na sua vida. Andai, pois, na luz. Esta luz se reflita, resplandeça em tua face, e nenhum demônio, nenhum mal te sucederá. Em Romanos, no capítulo 1, 20, nos diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens não indesculpáveis, não entendem, não compreendem, não sabem, interpretam de maneira diferente. Porque este é o Deus Todo-Poderoso que nos livra de todo o mal, que deu o seu Filho para morrer por nós. Em Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a palavra, é a transformação pela fé, pela confiança, pela certeza que esse Deus está em nós, está nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Se você crê, diga amém. Eu quero este Jesus em minha vida. Eu quero este Jesus vivendo ao meu lado, me protegendo, me guardando. Com isso também não irá lhe livrar das tempestades das vidas, das dificuldades. Não vai cair do céu dinheiro na sua conta, não. Como alguns dizem por aí. Não é isso. Toma a tua cruz e segue-me. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Nós venceremos, porque nós somos de Deus. Em 1 Coríntios 1, 20, 21 nos diz: onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não aconteceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Você diz: são doidos, são débeis mentais, são palhaços. Nós tínhamos um programa aqui de criança e o nosso irmão Jorge Cajueiro, não é? Pô, muita saudade dele, nunca mais o vi. Ele se vestia de palhaço para agradar as crianças e pregava o evangelho. Muitos hoje são salvos, outros não, mas a maioria são salvos. Está fazendo o papel dele de palhaço, são os palhaços. Irão ser julgados pelo Senhor Jesus. Esperem em Deus que tenham se convertido aqui. Lembro de um que era bêbado, passava aqui defamando, profanando contra Deus. Hoje é cristão, se converteu. Muitos o Senhor chamou. Em 1 Coríntios 1, 27 diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Portanto, está escolhendo você, que acha que nós somos loucos, para vir conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Em 1 Coríntios 2,12, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A palavra de Deus não é vendida. A palavra de Deus não é comercializada. De graça recebeis, de graça deis. E eu estou te oferecendo em nome de Jesus a salvação, o resgate da tua alma, a saída das trevas para a luz, do inferno para o céu. Eu não quero o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Deus quer a tua alma, o teu espírito. Deus quer a transformação da tua vida.
em homem de trevas para um homem de luz, em uma mulher de trevas para uma mulher de luz. Em 2 Coríntios, capítulo 7, 10, ele diz, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. O cristão não é crente, não é triste. O cristão está sempre alegre, está gemendo de dor ali. O médico chega e diz, coitado, vamos dar morfina para ele. E dá a morfina. E a morfina alivia a dor do corpo. Mas a dor da alma e do espírito não há remédio. Só Jesus tem poder para dominar a dor, a angústia, o sofrimento do espírito. Só Jesus, mas ninguém. Colossenses 2,8 diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Não em que se... eu vou ler novamente. Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eu vi um dia desse um padre, me aconselharam a não citar o nome dele, dizendo que o catolicismo vive pelas tradições. Sim, as tradições eram o quê? Adorar pedra, adorar santo de pedra, de barro, de ouro. Você entra no Vaticano, me desculpe a falta de modéstia, eu entrei na igreja do Vaticano, lá em Roma, e é tudo em ouro. Tudo em ouro. A maioria das imagens é tudo em ouro. Tem um Cristo, mais ou menos de uns 30, 40 centímetros de tamanho, de altura, todo em ouro maciço. A guarda é suíça, que segundo os estudiosos são os homens mais bem pagos do mundo e os mais fiéis, os mais honestos de toda a humanidade. São os suíços. Portanto, meu amigo, só Jesus tem poder para salvar. Em Tiago 1,27 diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Em João 2,15, 16, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele, pois tudo o que há no mundo é cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Tudo que você deseja no mundo, o que é? Riqueza, poder, carro, isso chega tudo às suas mãos. Chegou às minhas, eu não tinha nada, eu passei fome quando eu era menino. Passei fome. Eu saía comendo pelo meio do mundo, araçá, goiaba, mangaba. Subia nos pés de coco dos outros, não tinha nada. Naquela época que eu era criança, em 1940, 45, 48, não existia muro, não existia cerca. Não existiam as vigias com fuzil, com metralhadora, com espingarda para matar quem entrasse. Não tinha. E era a minha alimentação. E por isso hoje eu sou forte. 84 anos. Este ano faço 85. Estive na Amazonas. As crianças tudo bem nutridas. Porque o campo, a mata, lhe oferece alimentação sem donos, sem pagamento. Tiram da mata para dar, para vender fora, para sua própria sobrevivência da parte humana, roupa, sapatos, joias. Hoje, nos nossos dias, televisão, rádio e tantas outras coisas modernas. Nós também almejamos, mas existem separações que nós devemos praticar. Meus amados, só Jesus
tem poder para salvar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. A salvação somente por um caminho, Jesus Cristo. Palavras dele para você nesta manhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu, ninguém chega ao Pai senão por mim. Só Jesus. Maria não salva. Maria não lhe levará para o céu. Nem José, nem João. Ninguém. Nem Moisés. Nenhum outro nome entre o céu e a terra tem poder para salvar. Que Deus continue nos abençoando abundantemente e até outra vez nos encontrarmos. Em nome do Senhor Jesus, com a permissão de Deus. Fiquem na graça e na paz. Amém.